O coral, nessa última apresentação, disse: eu sou de Jesus. A minha vida é do meu Jesus, porque com seu sacrifício Ele me salvou. Irmãos, isso precisa estar muito fixo no nosso espírito. Nós precisamos ter uma clareza da decisão que nós estamos tomando e a quem de fato pertencemos. São Paulo vai dizer assim: porque antes vocês eram trevas, mas hoje sois luz no Senhor, então andem como filhos da luz. Nós precisamos saber a respeito desse antagonismo que existe entre o bem e o mal, entre o caminho estreito e o caminho largo, entre a luz e as trevas, para que possamos distinguir tanto o nosso espírito, as nossas inclinações, as nossas vontades, os nossos desejos, como também as inclinações daqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos saber a quem de fato pertencemos. Porque se não houver, irmãos, essa clareza, esse entendimento, essa definição, essa distinção entre o espírito mau e o espírito do bem, nós estaremos incorrendo num perigo de estar servindo as trevas pensando que está servindo a luz. Quando Jesus esteve nessa terra, Ele, como os irmãos bem sabem, Ele saía pelas cidades, pelas vilas, pregando o Evangelho, buscando arrebanhar almas para Deus. E a mensagem dele era muito simples, mas muito clara. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o nosso Jesus sempre esteve muito bem claro na vida e no ministério dele a quem ele veio servir e qual era o objetivo dele nessa terra. Ele distinguia os espíritos, mas ele não fazia distinção das pessoas. E havia um povo samaritano que se considerava inimigo dos judeus. Não se comunicavam, havia uma divergência entre aqueles dois povos. E Jesus, sendo judeu, seus discípulos sendo judeu, ele precisava ir para Jericó, saindo de Jerusalém, mas precisaria passar nas terras dos samaritanos. E quando ali ele estava passando, ele foi expulso daquele lugar a pedradas. Ele foi apedrejado. Então, alguns dos seus discípulos disseram: mestre, o Senhor permite que nós oremos a Deus e roguemos a Deus para que Deus desça fogo dos céus e consuma essas pessoas? Olha a intenção, irmãos, dos discípulos de Jesus. Estavam caminhando com Jesus, via o exemplo que Jesus dava, mas as inclinações daqueles homens eram más. Eles viviam a lei do talião, ou seja, a lei da retaliação, querendo pagar o mal com o mal. E eles clamaram a Jesus: mestre, o Senhor vai nos permitir, nós iremos rogar a Deus e Deus derramará fogo dos céus e consumirá essas pessoas, esses samaritanos. E Jesus deu apenas uma resposta para eles. Jesus disse: vocês não sabem de que espírito sois. Jesus estava dizendo que eles pensavam que estavam servindo a Deus, mas estavam com sentimentos voltados para a ira e para as inclinações das trevas. E Jesus só precisou dizer isso: vocês não sabem de que espírito sois. Mas aí agora perguntemos para nós mesmos: nós sabemos de que espírito pertencemos?
Você sabe distinguir o Espírito Santo do espírito das trevas? Isso é importante, irmãos, e parece uma pergunta simples. Alguém dizer: mas o Espírito de Deus só faz coisas boas, e o Espírito mau só faz coisas más. Mas Jesus disse que esse espírito maligno, ele pode se disfarçar de espírito de luz. É um espírito que se disfarça de anjo de luz e usa pessoas que às vezes parece uma pessoa boa, cheio de boas intenções, mas as inclinações do espírito dessas pessoas produzem obras más que prejudica. Mas então, irmãos, como iremos fazer para distinguir isso? Será que existe uma ferramenta? Será que existe algo que nos capacita a distinguir, a perceber as intenções das pessoas que estão ao nosso lado, que às vezes estão até na igreja, mas que não estão a serviço de Deus? Porque são pessoas más, pessoas que não perdoam, pessoas cheias de iras, cheias de mágoa, de inveja, de sentimentos que não são compatíveis com Deus. Existe uma ferramenta, irmãos, para isso? A resposta é sim, existe uma ferramenta para isso. E essa ferramenta chama-se discernimento. E o discernimento é um dom do Espírito Santo. Os dons espirituais são conferidos à igreja para a edificação da igreja. Está escrito na doutrina. Então é preciso ter esse dom espiritual, essa capacidade de discernir, de perceber as inclinações, as intenções, através de uma palavra, de um comportamento, de um gesto, de uma atitude. E o discernimento é fundamental para nós, inclusive nos dias em que nós estamos vivendo. O apóstolo São João irá dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim: amados, não creais em qualquer espírito, mas provai se o Espírito vem de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O discernimento, irmãos, nos dá a capacidade de refutar a heresia. E é o que está proliferando na igreja. O que é heresia, irmãos? É a distorção da doutrina. É quando a pessoa distorce a doutrina, distorce o evangelho, distorce a palavra do santo irmão Aldo, para que essa palavra, essa doutrina se adeque, se encaixe na sua maneira de viver. Ao invés de ser ao contrário, nós nos transformarmos para que adequemos e nos encaixemos na doutrina, no evangelho, na palavra, no conselho, no ensino e na doutrina da igreja. Porque se nós distorcermos a doutrina, ela se torna uma heresia. E às vezes se percebe sutilmente a heresia entrando na igreja através de uma palavra da doutrina, de uma mensagem, de uma pregação, até mesmo de um pastor, distorcendo essa doutrina, distorcendo para que possa agradar o irmão, para que não venha confrontar o seu pecado, confrontar a sua desobediência. Então se distorce essa doutrina para que ela possa se tornar agradável aos seus ouvidos. E às vezes também no hino, na composição dos hinos, há uma distorção sutil para que isso possa se tornar agradável aos ouvidos, à carne, ao invés de se tornar agradável ao espírito. E muito contribui
para fazer com que a carne se alimente, para fazer com que a carne se fortaleça. E assim vem as apostasias, as heresias, as desobediências, aquilo que as pessoas falam, isso não tem nada a ver. Então nós precisamos ter discernimento, perceber as intenções por trás de uma heresia. Olha, por exemplo, irmãos, aquele casal, o primeiro casal que Deus criou. Deus tinha dado uma ordenança, um mandamento para aquele casal. Disse para eles: olha, de todos os frutos das árvores que estão nesse jardim, vocês poderão comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, esse você não pode comer, porque o dia que você comer, certamente morrerá. Aí o que o inimigo fez? O inimigo distorceu, transformou isso numa heresia, dizendo: o que vocês ouviram de Deus não foi assim, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Olha como ele distorceu o que Deus disse. E então aquele casal deixou de ouvir a verdadeira doutrina, o verdadeiro mandamento de Deus, para ouvir uma heresia do inimigo. Porque eles não usaram essa capacidade que já estavam neles, porque eles foram criados perfeitos. Eles tinham a capacidade, o discernimento para perceber aquela intenção. Porque o desejo que o inimigo colocou no coração do homem não veio do homem, veio dele mesmo, porque era ele que queria ser igual a Deus. Então a igreja precisa ter o discernimento para distinguir os espíritos, mesmo que venha por trás de uma palavra elogiosa, uma palavra de bajulação, uma palavra doce, bonita, romântica. E às vezes, por falta de vigilância, caímos no laço do inimigo. E nós precisamos muito tomar cuidado com isso. E é o que São João está dizendo: não creiam em espíritos, mas provai se esse espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Certa vez está registrado no livro de Atos dos Apóstolos que um homem, um mago que praticava feitiçaria, se converteu supostamente a Deus, a Jesus. E ele percebia que quando os apóstolos oravam, as pessoas recebiam e eram batizadas com o Espírito Santo. E ele queria para ele essa capacidade de impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. E o que ele quis com isso? Chegou em São Pedro e ofereceu dinheiro. Eu compro esse dom. Quanto você quer para me dar esse poder, essa capacidade de impor as minhas mãos e as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo? São Pedro então disse para eles, pelo discernimento, pela capacidade de distinguir os espíritos e as intenções, ele diz: eu estou vendo em você que você está em amargura e preso em laço de pecado. É a capacidade de perceber. E esta igreja precisa ter isso. Nós precisamos, irmãos, vigiar. Nós precisamos buscar a Deus e ter muito cuidado com as intenções do maligno. Porque Jesus, ele disse: olha, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Mas o inimigo, ele nunca se firmou na verdade. Tudo que ele profere é mentira, porque ele é o pai da mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir.
Aí eu pergunto para os irmãos: você quer servir alguém que te dá vida em abundância? Ou você vai servir alguém que pode te matar, te roubar e te destruir? É como o coral cantou, né, irmãos? A minha vida é do meu Jesus. A sua vida é de Jesus. Então busque Ele nessa noite. Entregue a sua vida a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo. Ele quer te trazer luz para a sua vida. Ele quer desvendar e descortinar os mistérios celestiais. É por isso que Jesus, ele disse: se creres, verás a glória de Deus. É por isso que ele disse: bate e vos se abrirá, pedi e dar-se-vos-á, porque todo aquele que bate, se abre, e todo aquele que pede, recebe. Então que peçamos a Jesus: Senhor, dai-me desse dom, dai-me dessa capacidade de discernir, de distinguir, porque eu não quero ser enganado, eu não quero ser traído, eu não quero estar ao lado de alguém que quer ver o meu mal, que finge ser meu amigo, finge ser meu irmão, mas que está me levando para um laço. A doutrina vai dizer assim, irmãos: há caminhos que aos olhos dos homens até parece ser bom, mas no final é caminho de morte. Então nós precisamos distinguir, para que possamos sempre escolher a vida. E a vida está em Cristo, a vida está no Santo Irmão Aldo, a vida está no Espírito Santo, a vida está nesta igreja, e você está no lugar certo. Então, ao fazer a sua oração, entregue a sua vida a Deus, confie nele, e tudo Ele fará por ti. Que essas palavras fiquem em vossos corações, que a Santa Avó lhes abençoe. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento.